Olá, gente, tudo bem? E hoje nós estamos aqui na cidade de Nova York, aqui na ilha de Manhattan, para ser mais exato. Nós estamos num bairro chamado Greenwich Village, onde massivamente reside a população LGBTQIAPN+. E antes que algumas pessoas já critiquem o porquê dessa sigla está crescendo a cada dia mais, o porquê, a necessidade desta sigla, essa sigla, gente, que depois a gente pode explicar cada uma dessas letrinhas, ela é importante para dar pertencimento, para dar representatividade, para que as pessoas possam se sentir, de fato, pertencente a algum lugar. E por que a necessidade disso, gente? Porque existe uma questão histórica que mostra que durante muito tempo a comunidade LGBTQIAPN+, foi muito perseguida e perseguida com muita violência, tanto física quanto psicológica, quanto mental, né? E por conta também exatamente, né, que foi determinado aqui nos Estados Unidos em 1960 que a homossexualidade seria uma doença mental. Fato este que perdurou até o ano, ou melhor, até a década de 1990, né, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, determinou que a homossexualidade ela não é doença, como de fato não é. Tá? Eu não me considero nem um pouquinho doente, pelo contrário, o amor não pode ser determinado aí, né, por questões religiosas ou por pseudos questões morais. Tá? Mas voltando aqui para o que de fato a gente precisa falar sobre esse local aqui, que é o Greenwich Village. Inclusive estamos numa pracinha, né, um monumento, não vamos chamar de pracinha para não diminuir, mas é um monumento que fala exatamente de um momento muito importante, né, para a história do movimento, né, desta comunidade. Muitas pessoas devem estar dizendo, mas quando foi que nasceu, por exemplo, a parada do orgulho LGBTQIAPN+, no Brasil ou no mundo? Na realidade, nasceu exatamente aqui onde nós estamos, aqui bem pertinho, num bar chamado Stonewall Inn. Gente, em 1969, as pessoas que já frequentavam este bar, que era um reduto, era um local onde as pessoas poderiam, de uma certa forma, se sentir um pouquinho livres, já que era proibido ser homossexuais, ou eram totalmente discriminados, segregados, eram colocados, inclusive, em situações onde alguns direitos civis básicos, alguns direitos de dignidade humana, inclusive, não eram respeitados simplesmente pelo fato de serem homossexuais. E o pior de tudo isso é que ultrapassava, além de terem seus direitos cerceados, ultrapassava esses direitos e iria, de fato, para uma violência, tanto psicológica quanto física. Por quê? Essas pessoas que frequentavam, por exemplo, esse bar, onde se sentiam, de uma certa forma, num gueto, num reduto, onde poderiam, de repente, ser um pouquinho do que gostariam de ser, de amar um pouquinho como gostariam de amar, esse bar era frequentemente invadido por policiais que iam atrás de suborno para que as pessoas não fossem presas, mas aconteciam em alguns momentos que sim, as pessoas eram presas, eram violentadas, né, sofriam realmente muitas violências. No dia 28 de junho de 1969, o dia estava amanhecendo, quando a comunidade, aquele bar lotado, já não aguentando mais tantas atrocidades, não aguentando mais tanta violência, tá? Decidiu bater o pé e partiram para cima da polícia. Aquela comunidade toda, aquelas pessoas todas que estavam reunidas ali naquele bar, decidiram que a partir daquele dia iriam se posicionar. Por que isso? Né? Uma das ativistas, inclusive, disse: o povo preto luta pelos seus direitos aqui nos Estados Unidos. As mulheres lutam pelos seus direitos aqui nos Estados Unidos. Os latinos lutam por seus direitos aqui nos Estados Unidos. Por que não nós, LGBTQIAPN+, não podemos lutar por direitos básicos de existência, os direitos de dignidade humana? Né? Afinal de contas, nós estamos falando do ano de 1969. Em 1948 foi assinado aí, né, a Declaração dos Direitos Humanos. E por que não eram aplicados a pessoa simplesmente por conta da sua orientação sexual? Isso fez com que realmente algumas pessoas refletissem.
quando essa revolta, essa revolução, que ficou conhecida como Revolução de Stonewall, aconteceu, a partir daí é que outras pessoas em vários lugares do mundo passaram também efetivamente a lutarem pelos seus direitos. Aqui é o marco exatamente do que a gente chama hoje da diversidade, né, da diversidade humana, do direito das pessoas amarem. Aqui nessa praça, nesse local, né, nós temos exatamente, olha, alguns monumentos que demonstram o amor entre iguais, entre pessoas do mesmo sexo, tá? Só que para que isto acontecesse, né, foi necessário que muitas pessoas efetivamente se colocassem diante de situações extremas, como foi o caso de uma transexual, Marshall Johnson, se eu não estou enganado, que era uma das ativistas, né, que bateu o pé e lutou juntamente com muitas outras e muitos outros, lutou para que essa atrocidade terminasse. E saíram numa marcha, né, depois de terem ido para cima dos policiais, os policiais querendo efetivamente aí, tentar acalmar a multidão. Essa multidão não foi acalmada, partiram para cima, vieram nos jornais e enfim. Aí vocês procuram um pouquinho aí na internet, tem vários vídeos falando sobre isto. Mas o importante mesmo, gente, é que a gente faça essa reflexão, tá? Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. E cada um, dentro das suas diferenças, precisa ser respeitado, né? Se você não gosta de algo, não faça, mas não discrimine o outro por conta disso. Afinal de contas, nós não podemos esquecer que aí no Brasil, tá, discriminação, homofobia, né, foi aí pelo STF determinado como injúria racial, tá? Isso aí é um caso para uma outra história, para a gente explicar o que de fato é homofobia, o que é este crime de homofobia, já que ela foi criminalizada. Aqui pertinho está esse bar icônico da cidade de Nova York, e que fica aí exatamente, né, a reflexão para que a gente possa cada vez mais respeitar a diversidade.